Giovanni Silva foi um meio-campo de muito talento e muita habilidade. Na década de 80, fez sucesso no Vasco, ao lado de craques como Romário e Roberto Dinamite. Giovanni chegou à seleção brasileira, mas hoje mal consegue andar. O Esporte Espetacular mostra agora como ele está enfrentando uma rara doença que, aos poucos, paralisa os movimentos do corpo. Eu costumo dizer que a gente sonha, não tem jeito, né? O que a gente fez a vida toda e sonha mesmo. Sonha jogando, sonha que você tá aí na concentração, sonha que você tá disputando um campeonato. Nos sonhos de Giovanni, a luta por um reencontro, pela recuperação de uma antiga amizade. Eu acho que eu vou precisar de escorar. Peraí. Para escorar eu consigo. Até mais na frente. Deixa eu ver se eu consigo fazer sem escorar. Vamos ver, né? Oi! Vamos ver, hein? Ainda deu aí. Devagarzinho, mas deu. Quem viu, não esquece. Dos pés de Giovanni partiam lançamentos precisos, passes açucarados. Gols que calavam fundo a torcida adversária. Meia armador de habilidade, dono de um futebol clássico numa geração vencedora. Eu não fui campeão do mundo em 94, mas a geração de 94, 90, 94 é a minha geração, né? No Vasco brilhou na conquista de 5 títulos estaduais, ao lado de craques como Romário e Roberto Dinamite. Ao todo, foram 10 anos de dedicação ao clube que o fez esquecer seu primeiro time de criança. Antes de vir pro Vasco, qual era o time que você torcia? Eu torcia pro maior rival do Vasco, mas depois que vim pro Rio vi que não é nada disso, que o Vasco tem que ser o do coração e nós vamos ser campeão disso. O maior rival do Vasco era o Flamengo? É. Aos 18 anos, com a amarelinha, Giovanni conquistou o primeiro Mundial Júnior para o Brasil, em 83. Gol na final contra a Argentina e coragem na pancadaria que terminou com o jogo. Foi capitão do Super Time Olímpico em 88, em Seul, junto com Tafarel, Jorginho, Romário e Bebeto. Suspenso, ficou de fora do jogo decisivo contra a União Soviética. Gol adversário na prorrogação e a medalha de prata no peito. A gente só pensava em crescer no futebol, jogar na seleção brasileira. Hoje, se você olhar bem, alguns jogadores não fazem muita questão e a gente só queria isso. Em 89, Giovanni resolveu se transferir para o Bolonha da Itália, episódio que considera o maior erro de sua carreira. Se eu não fosse para a Itália como eu fui antes da Copa, como jogador do Vasco, na fase boa, considerado um dos grandes jogadores do Brasil naquela época, de 89, né? Poderia ter ido à Copa, uma coisa que eu fico... Não é que eu fico frustrado por isso, mas poderia ter disputado a Copa, né? Eu acho que tudo na vida do jogador de futebol é jogar na seleção brasileira, em principal jogando uma Copa, né? Escolhas, erros e acertos. Ao encerrar a carreira em 2001, no Espírito Santo, Giovanni decidiu entrar para a política. Queria desenvolver o esporte do estado. Candidatou-se a deputado estadual no ano seguinte e foi eleito pelo PTB com quase 20 mil votos. Popularidade que fez Giovanni mergulhar de cabeça no meio de um furacão político. Denúncias de corrupção afastaram o então presidente da Assembleia, José Carlos Gratz, e Giovanni se candidatou para ocupar o seu lugar. Não era o ideal eu ser presidente da Assembleia Legislativa. Ser candidato a presidente da Assembleia era muita coisa naquele momento. Então eu entrei no momento errado e isso me tumultuou muito. Você vê que os 4 anos que eu fiquei na política foi um período pesado por esse fato, né? Esse fato de ter entrado, eu acho que estava no lugar errado na hora errada, vamos dizer assim. Não era para mim estar ali. Mas, como tudo é uma experiência, foi uma experiência negativa, mas que já passou. Eu até passei a borracha, isso aí já não faz parte mais da minha vida e esqueci isso tudo. Hoje, Giovanni reconhece o que muitos políticos não teriam coragem. Vamos ser correto e sincero, eu fiquei devendo como político. Faltou alguma coisa, até falta de experiência mesmo. Pressões, cobranças, estresse. O ex-jogador de toque refinado experimentou a rotina de um político em tempo integral. Isso para mim foi pesado, mas eu tinha que fazer meu trabalho e isso começou a ter o reflexo do problema. Sistema nervoso,
eu estava muito pesado, muito obeso, quer dizer, alimentação errada, dormia mal, quer dizer, tudo isso foi acumulando. E o sistema nervoso, você sabe, se não estiver legal, as enfermidades entram, parece que entra com força, né? E o estresse ajuda você a ficar doente. Coincidência ou não, nessa época, Giovanni começou a sentir os primeiros sintomas de uma grave e rara doença. Eu sentia muito problema no estômago, né? Fiz fazer bastantes exames. Eu fiz exame eu tinha até refluxo, né? Sistema nervoso mesmo. E eu comecei a sentir uma fraqueza na perna, né? Mais na perna direita, mais na perna esquerda. Eram as primeiras manifestações da polineuropatia, um tipo de inflamação que afeta o sistema nervoso periférico e pode paralisar os movimentos dos braços e das pernas. Um dos médicos que cuidaram, eles falaram que era a mesma coisa eu pegar um Maracanã lotado com 100 mil pessoas, de 100 mil pessoas, 6 poderiam ter esse problema que eu tenho. Você vê que é uma coisa rara, né? A doença não deu trégua e a demora no diagnóstico piorou ainda mais as consequências. Giovanni tem dificuldades para andar, para se mexer. Uns tempos atrás, ficar em pé era uma luta complicada, porque a força tinha menos, né? Você vê como é que são pequenas coisas que a gente fica feliz, né? Eu não conseguia ensaboar o pé não, entendeu? Tinha que passar negócio para ensaboar o pé. Hoje, cara, eu dando banheiro sem cinta, eu vou lá no pé, ensaboo e levanto. Cara, quando eu faço isso, teve um dia que eu fui fazer e passei sabão debaixo do pé. Esse é um detalhe até interessante. Eu passei sabão debaixo do pé. Só que quando eu fiquei tão feliz que eu fui lá no pé, aí quando eu fui levantar o sabão debaixo do pé, pum, eu bati de bunda no chão. Não podia cair, né? Bati de bunda no chão, né? Aí fez um barulho no box do banheiro, aí a André entrou, o que foi? Ela me viu sentado dentro do banheiro e rindo pra caramba. Há apenas 8 meses, a doença foi finalmente identificada e Giovanni começou a receber os cuidados certos. Começou o tratamento para a cura. O problema eu já não tenho mais. Eu fiquei com uma sequela que agora é bem mais fácil de ser curado, reverter a situação. E eu estou realmente muito confiante que em breve estarei com meus filhos batendo uma bolinha. Os filhos, Giovanni Filho, de 18 anos, e Andrei, de 16, mal viram o pai jogar, mas pretendem seguir o caminho do futebol e se emocionam ao falar do ídolo. Meu pai foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque conseguiu, com as pernas deles, hoje ele sustentou a gente, mas tenho certeza que Deus vai dar a bênção e ele vai recuperar. Porque foi muito mais pai do que jogador, muito mais craque sendo pai do que como jogador, eu acho. Eu não sei bem que eu não vi jogar, né, mas na minha opinião. E esses dois como filhos, né? Pô, não tem o que dizer, né, alegria. Não só esses dois, como um pequenininho que tem lá, um de 9 anos, que é o Gabriel, né. Exemplo, né, meus filhos eu sempre procurei criar, conversando, muita conversa. E agora o Senhor abençoando a gente pra gente poder ter aquela vaidade, né? E a vaidade que a gente tem hoje é criar eles. Assim, Giovanni continua a sua difícil caminhada rumo à recuperação. E com muito bom humor... Essa é a lição, tá vendo? Cruzando as pernas, tira o gel 20 e não cair. Vai vencendo mais um desafio. Uma vida ainda cheia de escolhas. Eu sei que é um momento difícil que todo mundo passa. Mas você já imaginou se eu ficar em casa lamentando as coisas? Eu só vou piorar, então tem que lamentar, tem que rir, eu acompanho onde que eu tenho que ir, eu vou e cá. Quer dizer, eu tenho que mostrar que uma enfermidade não vai me derrubar, eu só tenho que crescer com ela. E essa enfermidade me fez crescer muito, muito tudo, até outros conceitos que eu tinha, mudou na minha vida. Então, por isso que eu estou pra cima, né? Tchau, tchau, Esporte Espetacular. É um prazer recebê-los vocês aqui em Vitória, hein? Eu vou sem bengala, hein, cara, ó. Esporte Espetacular, né, de superação. Eu vou até o banco sem, hein?
E sabe quem assistiu a essa reportagem com a gente e com você? O Giovani. Vamos ao vivo então para o Espírito Santo. É isso aí, Milena. Aqui o Giovani com toda a família, todos bastante emocionados. Giovani acompanhado da esposa e dos 3 filhos. Giovani, como superar? O que você tem feito para superar esse momento? É a ajuda da família, que é o mais importante, dos amigos, do seu terapeuta, que está presente sempre com a gente, a Aline, o Tiago, o Armando, o Elias e todos os médicos que me ajudam até hoje, que estão sempre comigo. É a família é grande. A igreja ora muito por mim, eu estou indo muito bem, graças a Deus. E agradecer a todo mundo que tem trabalhado e ajudado também no meu trabalho, que é isso que faz a gente superar todo esse problema. Giovani, alguns dos seus amigos fizeram questão de falar para você. Vamos acompanhar. O Giovani é uma das pessoas que mais me ajudaram aqui dentro do Vasco. Não só positivamente, até negativamente, porque ele me ajudou a ter personalidade, assim. Eu sempre tive uma personalidade forte, mas ele me ajudou a colocá-la para fora. Foi um cara que eu gosto, que eu admiro, que está passando por um momento difícil, mas que vai superar, se Deus quiser. Eu gostaria, então, dar um abraço para ele, sei lá, muita saúde, muita paz, muita alegria, e dizer que eu especialmente estou aqui torcendo. Ele sabe que tem em mim um cara que ele pode contar em qualquer situação, sempre que esteja dentro das minhas capacidades. E eu acredito que dentro de pouco tempo aí ele consiga uma melhora boa aí e possa conviver aí normalmente com todo mundo, como ele sempre quis. Ele tem força, nós que somos amigos dele, nós vamos passar essa força para ele. E digo mais, amigo Giovani, você nunca foi desistir de nada. Você sempre teve a família à frente de qualquer coisa. Então você tem a família como estímulo, tem os amigos como estímulo, e não se entregue, porque a vida ela é feita de desafios e está mais um aí para você ultrapassar. E eu tenho certeza que você vai conseguir, porque você é forte e nós estamos orando por você, amigo. Giovani, como é que você recebe essas mensagens? Zé do Carmo, Romário, Edmundo? São mensagens de amigos, pessoas que eu joguei, que tenho uma admiração muito grande. Agradeço todo ao Romário, que tem falado sobre toda a situação. O Edmundo foi um garoto, vamos dizer assim, que eu vi começar jogando, sempre procurava a falar com ele sobre as coisas boas. O Zé do Carmo, que quando chegou no Vasco, chegou e falou: vim para o Vasco para você voltar para a seleção, e acabou eu voltando para a seleção brasileira. E o Jorge, eu tenho que agradecer também, eu acho que ao Paulo Artung, ao Ricardo Ferraz, que tem me ajudado bastante. Isso eu acho que é o mais importante também. E todo o povo que tem orado por mim tem que me dado força para que eu possa continuar nessa batalha. Eu já venci o principal. Agora a sequela, com a ajuda do fisioterapeuta, dos meus amigos, eu vou estar em breve jogando futebol, quem sabe com o Romário, com o Edmundo, brincando lá no Rio de Janeiro. Agora faltou alguém? Quem você acha que faltou aí nesse depoimento, por exemplo? Quem que você gostaria que estivesse ali no depoimento, falasse alguma coisa para você, que jogou com você, por exemplo? Poxa, eu acho que é o grande jogador do Vasco, que eu acho, né, além de um amigo, pode ser que eu esteja enganado, mas o Roberto Dinamite. Eu acho que o Roberto foi um jogador que marcou muito a minha carreira, me ensinou muito. Esse foi o grande ídolo do Vasco, que eu tenho uma admiração muito grande por ele. Você gostaria de vê-lo o mais rápido possível? Eu pretendo, porque o Roberto é um cara que sempre fez coisas boas pra gente, e estamos felizes por participar. Ok, então faz favor pra mim, dá um abraço aí no Roberto Dinamite aí, por favor. A surpresa aqui pra você, a visita do Roberto ao Giovani. E aí, Giovani, fala o que agora? Não tem palavra. Obrigado, Dinamite. Que é isso, que é isso, meu pai. A gente está acompanhando a matéria ali, vendo tudo direitinho. E hoje tem Vasco e Flamengo no Maracanã pelo Campeonato Carioca. E o Esporte Espetacular promoveu um encontro entre ídolos dos dois clubes, Giovani e Bebeto. A dupla ainda levou seus herdeiros, Andrei, filho de Giovani, e Matheus, filho de Bebeto. Carlos Gil. Eu estou ao lado de dois dignos representantes dessas grandes equipes formadas pelo Vasco e pelo Flamengo. Giovani, 5 títulos estaduais pelo Vasco, Bebeto, 1 título estadual pelo Flamengo, 2 brasileiros, mais um brasileiro pelo Vasco, enfim. Vocês estão em casa, né? É bom voltar no Maracanã. Voltar e encontrar o Bebeto aqui, né? Ele deu trabalho quando jogava contra e depois me ajudou quando jogava a favor, que foi no Vasco e na própria seleção brasileira, né? Eu acho que o mais importante é estar aqui, do lado dessa pessoa maravilhosa.
Essa pessoa que eu amo muito, cara. Vocês têm uma história bem bacana, assim, porque jogaram juntos no início, né, e no fim. Aí nesse meio veio a rivalidade. Eu já jogava na Desportiva do Espírito Santo e eu fui convocado para a seleção já brasileira da categoria na época. E o Bebeto jogava no Vitória da Bahia. E nós nos encontramos nessas seleções e começamos ali uma carreira, não só o Bebeto, como também tinha o Du, meu próprio Jorginho. Tinha outros jogadores que também jogaram na seleção, o Gilmar, que jogou no Flamengo, quer dizer, então a gente já se conhecia daquele início de carreira. E depois foi passando. Eu vim pro Vasco, o Bebeto foi pro Flamengo, o outro foi para outro lugar e começou a rivalidade, o quê? Dentro de campo, mas fora de campo a amizade sempre foi a mesma. Foram campeões mundiais, né, Bebeto? Ambos sul-americanos, campeões mundiais, pré-olímpico, né? Pré-olímpico, o Bebeto sempre dando aquela girada na perna dele, né? Hoje você vê que ele... Os caras são assim, os caras sem olhar. Agora eu vou fazer uma maldade aqui com o Giovani e com o Bebeto. Vocês são bons de memória, não? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais pra menos. Entre 84 e 89, Giovani no Vasco, Bebeto no Flamengo, eles se enfrentaram algumas vezes. Vocês têm ideia de quantas partidas foram? Não. Eu não. Se falar que quantas, eu não sei. Mas mais ou menos, por alto. Não sei. Não vou nem chutar. 10 partidas, mais ou menos? Mais. Eu gosto de chutar, né? 19 partidas. 19? 19 vezes vocês se enfrentaram. Não acredito. E eu quero saber quem ganhou mais. Eu ganhei mais, pô. Eu joguei mais que ele, nem que eu joguei mais que ele. Eu tenho mais partidas que ele. Quem jogou mais, eu não vou dizer. Não, agora, porque o Giovani tem razão, ele ganhou mais. Não, mas era uma alegria. 19 vezes? 19 vezes, com 9 vitórias pro Vasco do Giovani, 6 vitórias pro Flamengo do Bebeto e 4 empates. Agora, tem um outro dado que vai favorecer o Bebeto aqui. Sabe quantos gols ele marcou nos confrontos? Um monte. 11 gols. Sabe quantos você fez? Um. Aí ele lembrou. Agora, o mais legal dessa história de amizade entre o Giovani e o Bebeto é que a história rendeu frutos, né? Os herdeiros estão aí. Andrei e Matheus, chega aí, gente. Devidamente uniformizados. O Andrei, filho do Giovani, joga no Vasco. O Matheus, filho do Bebeto, joga no Flamengo. E aí, tão bem representados? Estão se sentindo bem representados? Eu fico feliz, né? Tá dando frutos, né? E frutos, a gente espera frutos bons, né? Porque o Matheus a gente viu aí, garotinho, agora tá no Flamengo. Que Deus possa estar abençoando ele, que ele possa seguir a carreira. Eu costumo dizer, ser grande jogador ele pode até ser, mas ser um grande homem, como o pai dele foi um grande jogador, é melhor ainda. Todas as condições ele tá tendo. O que o Bebeto não teve para começar no Flamengo, o Matheus está tendo. O que o André não teve no Vasco, está tendo. O que eu não tive no Vasco, ele está tendo agora. Bebeto, que tipo de pai é você, assim? É aquele que assiste ao jogo, critica, puxa a orelha, vai reclamar do técnico se o técnico tirar teu filho de campo? Eu converso muito com ele, eu desejo também tudo de bom com o André também. A gente fica feliz, cara. Eu tenho certeza que a cobrança em cima deles vão ser muito grande, né? Ele tem que estar preparado para isso, né? André e Matheus, assim, os pais de vocês se preocupam muito com essa questão da pressão, né? De todo mundo saber que você é filho do Bebeto, que você é filho do Giovani. Vocês sentem isso no dia a dia? Isso sempre estão falando, mas eles sempre estão conversando comigo para dar essas instruções aí, para ficar tranquilo, porque isso é normal. Vai sempre acontecer isso mesmo. E você, André? Dos companheiros de clube até que não tem muito não, mas amizade. Mas o pessoal na rua, assim, que já viu meu pai jogar, sempre fala que se eu jogo que nem o pai, que tem que jogar que nem ele, jogar 50% tá bom. Mas aí a gente já vai acostumando e sabe que cada um tem que fazer o seu, né? Ele passou e eu tenho que fazer a minha caminhada agora. Que idade vocês estão? Eu tenho 14. 16. Por enquanto vocês não se enfrentam ainda, né? Ainda não. Mas vai chegar o dia. Se Deus quiser. Agora, nas divisões de base, vocês jogam, né? Vasco, Flamengo, Flamengo e Vasco. Como é que é o clássico? É rivalidade total desde pequenininho? Desde pequeno tem aquela rivalidade, Flamengo e Vasco, Botafogo e Flamengo, Flamengo e Fluminense, sempre tem desde pequeno já. É como se fosse um profissional mesmo, só que não todo mundo assistindo. Mas a mesma rivalidade sempre. Dá confusão de vez em quando, André? Eu cheguei ano passado, mas ano passado quando a gente jogou dá confusão também. O clima, você já vai no clima é outro, clássico é clássico. É na hora do jogo, a pressão, perna treme, acontece de tudo. É um amigo nosso que falava, né, Bebeto? Clássico é clássico e vice-versa. Então, esse clássico é clássico e vice-versa de hoje, que o vencedor seja pai, seja amizade, como essa amizade tão legal e tão longa de Giovani e Bebeto. Obrigado, gente. Valeu, André. Obrigado, Matheus. Valeu. Bom jogo para todos. Sem violência.
Vasco enfrenta hoje o Atlético Goianiense pela Série B, tentando resgatar o passado glorioso construído pelos pais desses garotos aí, ó. A 8, a 10 e a 11 do Vasco. No passado, elas foram usadas pelos pais desses meninos. Hoje, eles vestem as camisas para escrever uma nova história no futebol. Sou Romarinho, sou filho do Romário. Meu pai fez 414 jogos pelo Vasco e fez 326 gols. Sou Rodrigo Dinamite, filho do jogador Roberto Dinamite, que atuou pelo Vasco, jogou 1.100 jogos e fez 698 gols. Oi, eu sou o Andrei, filho do Giovani, que atuou 490 vezes pelo Vasco e fez 49 gols. 3 ídolos que juntos deram ao Vasco o título estadual de 1987. 3 promessas da equipe juvenil. Todo mundo é muito cobrado, mas a gente já está acostumado. Eu tenho que fazer gol, porque meu pai fazia muito gol, ele tem que acertar todos os chutes, meu pai ele tem que acertar todos os passes. O Giovani era chamado de Pequeno Príncipe. O Dinamite ainda é o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, com 190 gols. E o Romário já foi o melhor do mundo, fez mais de 1000 gols. Cada um teve seu diferencial, um em lançamento, outro em arrancada, em gols e o outro em falta, em qualidade dentro da área. Mas sabe como é o torcedor, né? Desconfiando. Será que eles jogam bola mesmo? Bom, o Romarinho tá sempre incomodando. O Rodrigo já mostrou que tem potencial de dinamite. E o Andrei? Que categoria, hein, Andrei? Que beleza de gol, menino! A gente tenta ser Romarinho, Rodrigo e Andrei. Não tem como ser igual. Acho que cada um tem essa qualidade, tem seu defeito. E pra quem pensa que a vida deles é mole, que os pais aliviam, escuta aí. Só me critica. Não dá uma moral, não, só me critica. Às vezes, quando eu faço alguma coisinha certa, ele... isso aí, continua assim. Eu faço um negocinho errado, ele... Pô, que é isso? Também meu pai não vê muito jogo, mas quando a gente vai jogar pelada junto, também só critica. Não fala uma jogada boa. E diz pra gente, garotada, o pai de quem foi o melhor em campo? Deixa eu ver. Giovani. Romário. E quem de vocês é o melhor? Agavalho. Andrei. Para, mano. Romário. Se os 3 terão sucesso com a bola, ainda é cedo pra dizer. Mas é bom jeito pra esse negócio, hein? É que tá no sangue, né? Quero fazer história aqui, junto com eles aí. Vamos tentar colocar uma história nova. O Vasco do Alegre! Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido for não se compara com o que há de vir. Ele tem o melhor, diga. Deus tem o melhor. Deus
Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido for não se compara com o que há de vir. Ele tem o melhor, diga. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. E o que perdido for não se compara com o que há de vir. Ele tem o melhor, diga. Levanta a tua voz e diga. E o que perdido não se compara com o que há de vir. Ele tem o melhor. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. O que perdido foi e o que perdido foi não se compara com o que. Levanta suas mãos e proclame, diga. Deus tem o melhor pra mim. O que perdido foi e o que perdido foi não se compara com o que há de vir. Aumenta o volume, igreja do Senhor. Falem, amigos vascaínos, estamos aqui para mais um programa. Léo Cruz de Malta. Fala, galera. De novo juntos, né? Pois é. Programa passado foi aquela loucura toda, Remo, a gente nem se aquele encontrou, pessoal. né? É, tudo bom com você? Estamos aqui mais uma vez em São Januário. Sucesso no Esporte Interativo, no Isso. YouTube, estouradaço lá. Hoje, inclusive, a gente tem beijo para mandar aí no final do programa. E hoje estamos com uma das figuras mais incríveis da história do nosso clube. Particularmente, na minha opinião, na minha seleção, ele é o 8. Tem gente aí que fala, pô, mas 8 não é o Juninho? Não, para mim o Juninho é o 31. O meu 8 chama-se Giovani, grande garoto. Pequeno príncipe. Tudo bom, cara? Tudo Como é que jóia. tá? Prazer, Giovani. Alegria estar aqui, né? Nesse clube maravilhoso que é o Vasco, onde a gente teve longos anos aqui, algumas conquistas, muita amizade. Eu fico feliz de participar com vocês. Que bom, uma honra nossa aqui ter você com a gente. A gente queria que você começasse assim, contando um pouco para a torcida do Vasco, até que não conhece esse teu apelido carinhoso, que foi dado como Pequeno Príncipe. Como é que surgiu esse apelido aí? Eu cheguei praticamente no Vasco, eu fui contratado da Desportiva lá no Espírito Santo em 81. Só que, como estava numa competição sobre seleção amadora, todas as categorias de juvenil até o júnior, eu cheguei a participar na seleção brasileira, e o Vasco me contratou. Então, eu me apresentei em 82, e em 82 eu tive a felicidade de já subir para o profissional e ser aquele super título de 82, eu estava naquele grupo, né? Eu sou tão velho não, mas eu estava naquele grupo. Mas eu estava no Maracanã também, então 82, a gente está batendo aí. Tá, o Flamengo, com aquela máquina que eles tinham, a gente conseguiu um título Flamengo. Aí, logo no outro ano, eu fui participar de um Mundial de Júnior, no México, com o Jair Pereira. E na volta, deu tudo certo naquela seleção, e eu nunca fui de fazer tantos gols, né? De repente, ser escolhido como, né, não é vaidade não, ser escolhido como melhor até poderia ser, mas como artilheiro era uma coisa, para mim, quase impossível. E naquele Mundial aconteceu tudo de certo. Eu consegui fazer 6 gols, ser artilheiro, e depois de artilheiro campeão, e ainda ser o melhor jogador daquele Mundial. Aí quando eu voltei,
a torcida fez essa festa e inventou esse apelido que ficou, né? Graças a Deus, né? Ser conhecido como Pequeno Príncipe, um clube como esse, o Vasco da Gama, é uma honra. Que bom. Ô, Giovani, você jogou com o Romário, né? 2 cracassos, um dos maiores que o Vasco teve já. Teus filhos estão começando agora na base do Vasco, né? Como é que era participar, jogar com o Romário? Essa tabelinha funcionava pra caramba, a gente sabe, a gente lembra. E se você espera que teus filhos joguem, façam mais ou menos o que vocês fizeram, né? Tem um que é meio campo, tem um que é centroavante, então tem tudo a ver, que é o André, que é meu filho, e o Romarinho, que é o faro do pai para fazer gol, a mesma coisa. Então, meio campo e atacante. Eu cheguei no Vasco em 82, aí o Romário eu tive a felicidade de jogar com ele, não só no Vasco como na seleção. O Romário, depois de 82, o Romário subiu para o profissional em 85, eu já estava um período no Vasco, eu sou um pouco mais velho que o Romário. E a questão era mais de amizade, né? Você tinha prazer naquilo que você fazia, né? Você beijava a camisa, você beijava porque você gostava dela mesmo, entendeu? Então, eu acho que existia essa alegria. O que aconteceu com isso? Eu sou suspeito de falar, né, que a gente já parou um bom tempo, é deixar as pessoas sonharem desse jeito, mas você vê, eu tive a felicidade de jogar 12 anos no Vasco, é muito difícil, né, de quase 12 anos, 11 anos e um pouquinho, quase 12 anos no Vasco. Então, a gente se torna não só torcedor, como fã desse clube maravilhoso, entendeu? Então, a gente tinha essa felicidade. Então, a gente se conhecia, às vezes, no olhar, num treinamento, a gente aprimorava muita parte de treinamento, a gente tinha alegria de estar treinando. Não adianta, você é um grande batedor de faltas, se você não treinar, uma hora você não vai bater bem. Então, a gente tinha isso, e treinava muito, tinha um verdadeiro amor à camisa. Eu não sou contra ninguém, que não funciona hoje assim, e o lado financeiro está falando mais alto, mas a gente era garoto, né? A gente tinha o objetivo de ser jogador de futebol. No Vasco era uma grande porta para um grande time, e chegar à seleção brasileira foi o que aconteceu. Ô Giovani, você participou de 87, 88, né? Aquelas conquistas inesquecíveis, o timaço que o Vasco tinha. E sempre, né, contra o Urubu a gente sempre ganhava, né? Era uma facilidade, né? Não era facilidade. E o time deles não era mole, né? A gente transformavam em fácil, né? A gente estava conversando sobre isso, né? Se você olhasse o nível, não só do Flamengo e do Vasco, Botafogo, sempre tinha 1, 2 jogadores na seleção e 5 que tinham condições de ir. Então, quando você ia no Maracanã ver um jogo Vasco e Flamengo, ou Vasco e Botafogo, os grandes, tinha 3, 4 que já estavam na seleção, os outros tudo procurando uma vaga, né? Realmente a época que se revelava muitos jogadores. Você lembra da caneta que você deu no Zico? Eu lembro das coisas que ele também fazia com a gente. Foi recurso, na hora sem recurso. Eu lembro que tinha uma história, até você está falando de caneta, nós fomos jogar uma vez contra o Corinthians, era a despedida do Sócrates, que ele ia para a Itália. E estava a imprensa toda em cima do Sócrates. E o Daniel Gonzalez era vivo e jogava com a gente. E tinha jogado no Corinthians. E eu, brincando com o Daniel Gonzalez, falei assim, eu vou acabar com a festa do Sócrates hoje, eu vou dar 2 canetas nele. E foi interessante que nessa história toda, eu acabei indo para o Corinthians. Eu fiquei um dia no Corinthians, só não fiquei porque o Corinthians queria me contratar na época, com passe estipulado, e eu acabei indo e voltando com o seu calçado. Ele lembra disso. Eu fui no Corinthians, tirei foto e voltei. E nesse jogo realmente eu joguei muito bem. Aí perguntaram para o Sócrates quem podia substituir ele. Ele pontou que era... Aí como eu tinha uma discussão que eu tive no Vasco, eles me liberaram para ir, mas sem passe estipulado, entendeu? Então, isso era recurso de jogo, mas ninguém desrespeitava. Esses caras foram monstros sagrados. Zico... Eu costumo dizer que Zico e Roberto, assim que a gente viu grandes jogadores, além de ser craque no futebol, eles são mais craque como ser humano, né? Pessoas que não têm o que falar, né? Entendeu? Então isso é recurso. O respeito existia. Hoje, se você passar o pé por cima da bola, o cara bota o dedo na tua cara. Não existe isso. Eu acho que os jogadores têm que parar com isso, pô. É o recurso. Não pode dar uma caneta porque tá humilhando. Poxa, dá nele também, pô. Consegue, né? Não, lógico. Dá no cara também, dá lençol. Isso não existe, pô. Eu acho que os jogadores têm que se respeitar, mas é um recurso que tem que existir. A torcida gosta disso. Lógico, é um espetáculo, né? É um espetáculo. Senão fica aquela coisa chata de sempre, né? Entendeu? Mas lembrar dessas coisas, a gente fica assim, lembrando, mas a gente fica falando assim, poxa, o cara falou do Zico, cara. O cara falou do Roberto, Mendonça no Botafogo. Tinha outras feras em outros times aí que a gente... Como é que era? Fora do gramado, tinha... era mais respeito ou tinha amizade? Como é que era? Totalmente, respeito total. Eu lembro que a gente jogava contra esses caras, e aí hoje não funciona assim, né? O cara fala assim, pô, o Vasco vai contratar o Zico ou o Adílio para vir pro Vasco.
eu jogava de 8 e quem jogava de 10, sabe o que a gente falava? Tem que trazer mesmo, o bom eu quero do meu lado, pô, não quero contra, entendeu? Hoje você vê que não parece que não pode um do mesmo nível do outro, tem essas coisas, eu acho que isso aí não existe, tem que acabar com isso, quanto melhor num grupo é melhor, pô. Ah, vou trazer o Messi pro Vasco, que venha o Messi, que venha o Kaká, tem que jogar coisa boa a gente queria do nosso lado, não queria contra, mesmo se a gente sentasse no banco, poxa, tô vendo o Zico jogar no Vasco, eu tô vendo o Adílio, o Andrade, que o Andrade até jogou no Vasco, então a gente não pensava desse jeito, a gente pensava o seguinte, o cara é bom, vai jogar no meu lugar, que venha, é bom pra gente. O Zico até tentou, o Zico tentou jogar no Vasco, naquela festa do Roberto lá, botou a camisa e tal. Jogou. Mas não teve vaga, aqui não tem vaga não, aqui tem que ser homem pra jogar aqui, nesse clube tem que ser homem. Agora uma coisa que eu tava lembrando, você, possivelmente na minha cabeça lembrando assim, foi o cara que eu já vi que batia mais pênalti, assim, uma coisa impressionante. E você tinha uma característica muito interessante, que era pouco movimento, você ia reto para a bola e parecia que você mudava o pé 1 segundo antes de você bater na bola. E nunca o goleiro saía na foto, era sempre a bola para um lado e o goleiro para o outro. E você não era de bater muito forte também, né? Você botava com uma certa força, mas era sempre tranquilinha, a bola entrava tranquilinha no canto. Claro, eu só tô contando aqui, rapaz, tô com o meu ídolo aqui. É isso mesmo, Giovanni. Primeiro que eu vi grandes batedores de pênalti. Segundo que a gente tinha um professor que era batedor de pênalti, que era o Roberto, que batia com mais força. E a gente foi juntando tudo aquilo, juntando a habilidade do Roberto numa batida do pênalti, a gente foi fazendo tudo isso. Eu treinava muito pênalti. Teve uma época aí que a gente treinava bastante pênalti. Independente se tivesse decisão de pênalti ou não, a gente batia pênalti. Aí eu comecei a aprimorar aquilo, quer dizer, se tornava uma coisa normal no jogo. Eu lembro que em algumas rádios, que teve uma época que o campeonato decidia, o empate era 1 ponto e tinha os pênaltis, né? E eu lembro até um jogo contra o Corinthians, que a minha família ouvindo o jogo, a televisão não filmava tanto, mas passava, ouvindo o jogo, aí quando eu ia bater o pênalti, o narrador até do Rio de Janeiro, as pessoas falam assim, aí quando eu bati o pênalti, meu pai falava, pô, quando você vai bater o pênalti, faz, e o cara fala, não foi dessa vez, o cara já estava torcendo, pra mim perdeu o pênalti, entendeu? Então ele falava assim, pô, por que ele falou não foi dessa vez? Aí gol, aí gritava gol, bem, tá, queria que perdesse, que teve uma época que eu realmente estava invicto nos pênaltis. Eu acho que eu só me lembro de um pênalti perdido, eu não sei se você tem esse número oficial. No Vasco, praticamente, foi contra o Olaria, porque revolta no campo do Olaria daquela época. A Rua Bariri era terrível, né? Mas era um degrau, né? Degrau da Bariri. Foi, realmente, o goleiro foi muito bem na bola e eu até bati bem, mas o goleiro foi melhor ainda, quer dizer, bati bem. Quando perde, bate mal, mas o goleiro foi muito bem, ele pegou. Mas você estava no crédito, Mas qual era o segredo, Giovanni? Você tinha algum segredo? Você tinha... O segredo é que eu conseguia ir reto para a bola, né? Você quando vai reto para a bola e... Não indica onde você vai bater, né? Eu podia bater de perna esquerda ou perna direita, não é que eu chutava bem com as duas, mas o pênalti dava para bater. E ia reto para a bola e dava em cima, né? Hoje eu não sei se daria para fazer isso, pode até ser, aprimorando daria, mas hoje tem treinador de goleiros, os goleiros estão mais espertos. A primeira, eu acho que vou dar até uma dica para quem assistir, que é uma audiência grande, para os batedores de pênalti. Antes de bater o pênalti, chega para o juiz e fala, ó, seu juiz, esse goleiro sai toda hora na frente. Repara ele, que aí eu quero ver, aí ele já tem uma facilidade para bater. Porque eu estava um dia vendo os pênaltis em casa, então, não, eu estava vendo uma vez em casa, o goleiro do São Paulo, o cara foi bater o pênalti, ele saiu na frente e o cara bateu o pênalti. Sabe o que eu fazia hoje se estivesse jogando? Ainda bem que eu não jogo. Eu ia chegar, ia a bola e parava e não batia. Olha lá, o goleiro saiu, não vou bater não, seu juiz. Aí você assustava, aí seria mais fácil, né? O Fluminense perdeu uma Libertadores por isso. O goleiro ia lá na frente, o cara foi e bateu. Parou, não vou bater não, seu juiz, o cara está adiantando. Então, mas hoje está mais difícil. Também, graças a Deus. Graças a Deus não era você que estava batendo. Não, hoje está mais difícil. O goleiro se adiantou, né? Graças a Deus. Não, hoje os goleiros estão muito bem treinados. Hoje nós temos goleiros de alto nível aí, né? Hoje você pode dizer pegadores de pênalti. Pegadores de pênalti e goleiro de... Todos os clubes têm goleiro de alto nível aí, de seleção brasileira. A gente está com uma figura lendária aí para o nosso quadro, nosso querido Chico Anísio, grande garoto. Mandar, inclusive, grande abraço para o Bruno Mazeu também, meu parceiro, desde a época de colégio aí e tal. Segue aí com o grande Chico Anísio, meu garoto. Vai lá, rei! A volta do Roberto, aquele jogo contra o Corinthians, onde ele fez 5 gols, aquilo não pode sair da memória de vascaíno. Estourando. Estrombando.
Timão, estourando com o Timão, então, maravilha. E valeu, Chico, Valeu, abração. Chico, grande vascaíno, né? Giovani, você te chamavam de fominha na época? Como é que era? Tu gostava de jogar com a bola no pé, né? Era um pouquinho, era um pouquinho. A gente vai acostumando, né? Depois começava a soltar mais rápido a bola. Parecia que o delegado era o Giovani, né? A bola era só minha, não dava pra ninguém, né? E o Germano, a gente conversando até com o Germano, ele falou que você chamava de goleirinho. Não, como é que é essa história? A história do Germano é um goleiro lá do Espírito Santo, capixaba, um grande caráter, né? Não só foi um grande goleiro, como é um grande homem, né? E eu tinha essa mania, porque eu sempre jogava tocando a bola para a pessoa e ao mesmo tempo dando a opção. Se ele tivesse apertado, devolvia a bola. Eu queria participar, eu tinha uma participação muito... Se você olhar jogando, eu participava muito. A bola estava quase sempre no meu pé, passava sempre pelo meu pé, porque é essa a função do meio armador. Então, eu tocava a bola e já estava perto. Se o cara não tocasse, eu brigava com ele, né? Não era nenhuma opção, era uma obrigação. Né? Toca aí, obrigação, estou aqui. Tipo, aí teve uma bola que ele foi bater um tiro de meta, eu estava perto, ele jogou lá do outro lado, né? E eu não gostava de goleiro bater tiro de meta para não arriscar, a gente sair jogando, né? Aí ele falou assim, vou passar ali, vou mandar comprar uma bola e te dar uma bola de presente. Eu falei tanta coisa pra ele, seu goleirinho, seu sim. Falei um monte de coisa, né? Mas na hora, mas é na hora, dentro no campo mesmo. Mas acabou o jogo, você entra no vestiário e você olha para aquele gigante, você começa a rir, tá entendendo? Quer dizer, as coisas ficavam dentro do campo. Passou, continua a amizade. Quando o Romário vinha buscar a bola no meio, você fazia o quê? Não, porque a gente tinha uma mania, pô. A função minha é de trabalhar a jogada e deixar as pessoas para fazer o gol, né? Se eu não conseguisse, tinha que botar outro no meu lugar. A mesma coisa dele, era fazer gol, entendeu? A gente falava, não, fica lá. O próprio Dunga, quando jogou com a gente, aí teve uma época que um jogador, não vou citar o nome agora, que não tem que falar mesmo, um jogador, não, mas que o Romário não jogava mais pro lado esquerdo, mas o Romário não está voltando para pegar o lateral. O Dunga levantou, não, eu faço a dele, ele tem que fazer gol lá na frente. Quer dizer, cada um tinha a sua função, né? Porque o Dunga sabia que se ele marcasse pra caramba, se ele fizesse a função dele, que fazia muito bem a do Romário, ele sabia que o bicho ia estar lá na frente, que era o Romário fazendo gol. Entendeu? Então, cada um tinha a sua função, e isso era importante. As pessoas se gostavam, as pessoas se completavam e se gostavam. Então, toda a vaidade pessoal só estava ali dentro do campo. Depois, acabou ali. Cada um de futebol mesmo. Né? O que acontece hoje, entendeu? Tinha uma coisa que era muito, muito boa no grupo. O grupo se gostava muito, tinha amizade, entendeu? Eu lembro que tinha um jogador que fez história, que foi o Cocada, no último gol do Flamengo. Cocada ficava num banco, cara. Ficava num banco. Você imagina um cara num banco torcer pra caramba? O cara ficava no banco torcendo, levantava, batia a cabeça lá naquela cobertura do Maracanã, porque o cara torcia, o cara estava ali num banco, ele não queria saber, ele estava torcendo para o time ganhar e tal. Entendeu? Então, as pessoas mesmo que não jogavam, estavam lutando para jogar, mas quando não jogava, estava junto, torcendo e tal. Isso é muito bom, muito bom. Eu posso dizer que Deus me abençoou até mais, cara. Eu joguei num grupo do Vasco que só tive grupo muito bom, família, entendeu? Né? Família, a gente se gostava e se respeitava muito, cara. Tinha um objetivo. Legal. Quando a gente chegava a ser titular, a gente queria jogar na seleção brasileira, então era só treinar para ele. O clube é um clube meio assim, familiar, né? Tem essa coisa da família. Eu sinto isso no São Januário, né? Os torcedores, tem essa coisa da família, né? Rapaz, tem muito isso. Perdeu muito, mas tá resgatando. Perdeu, mas você vê que tem... sim. É porque o futebol mudou muito. Mudou. Rapaz, eu tive um problema de enfermidade muito grave e... Vamos falar disso um pouquinho? Eu tive uma enfermidade muito grave, estou falando de família isso. Pô, o Vasco, no ano que eu tive a enfermidade, o Vasco conseguiu me levar o Vasco para fazer pré-temporada. Você tá zero bala. Zero bala, porque você viu o grupo lá torcendo. Eu sou Vasco, poxa. Eu joguei aqui praticamente 12 anos. Esse clube está no meu coração, não tem como. Hoje, lá no Espírito Santo, onde vai, Giovani do Vasco, cara. Eu vou mudar meu nome, vou botar Giovani do Vasco, vou tirar o outro sobrenome lá, entendeu? Então as pessoas lembram disso. Então é uma família. Eu fico feliz de ter feito parte dessa família até hoje também, torcendo. Hoje o Roberto é presidente do Vasco, um amigo que a gente tem. Então, qual foi a importância da torcida do Vasco, esse carinho, nesse momento difícil que você passou? Graças a Deus você já está recuperado, já voltou a vir aos jogos e está sempre vivendo esse cotidiano vascaíno aí. Eu acho que o importante de tudo isso é ter uma fé em Deus muito grande também, esse carinho das pessoas. Porque quando eu tive o problema de enfermidade, eu fui para o hospital e naquele hospital ali eu
eu não orei ao Senhor, não, eu conversei com Deus. E tudo aquilo ali que eu falava com Deus, quando eu estava naquela cama, eu não sabia o que era o problema. Depois de um tempo foram saber o que era um câncer realmente, que veio para... Não era nem para viver, quanto mais andar. Tá vendo o movimento das pernas, eu não ia andar não, eu não ia nem viver, mas a misericórdia foi maior. Então, quando eu estava ali na cama do hospital, eu conversei com Deus, eu não orei ao Senhor, falei com Deus, e aí não adiantou nada, né? Fui jogador de futebol, fui político, ganhei dinheiro, também ganhei. Fui seleção brasileira, fui tudo. E agora? O que vai adiantar? Nada disso vai resolver. Mas a fé e a misericórdia foi grande. Por isso que eu estou aqui hoje dando essa entrevista para você, porque nada disso adiantou. Mas as coisas que fizeram parte da minha recuperação, Deus, que foi a fé, a minha família, que se fechou, se uniu mais pelo meu bem, e os amigos que eu tenho, essa família que também é o Vasco da Gama, que é o Roberto Dinamite. Muita oração também. Muita oração. A oração e energia positiva. A torcida do Vasco. Entendeu? Então as pessoas, quando viram aquilo na televisão, as pessoas no fundo do coração torceu pela recuperação e na crença deles estavam ali pedindo pela minha recuperação. Eu estou de pé hoje, eu estou dando entrevista aqui, era para não estar aqui, né? Hoje estou vendo meu filho aí no Vasco, o Vasco maravilhoso, aí o Vasco crescendo. E vai crescer mais. Eu vou viver muito ainda para ver o Vasco com muitas volta olímpica ainda aqui em São Januário. Com certeza. Giovanni, a gente estava falando, você tocou no seu filho de novo, né? Jogador aqui, está começando o Vasco. Hoje em dia a gente vê muita gente indo cedo para fora do Brasil. Como é que você vê isso? Para você, o jogador tem que continuar mais tempo no seu clube aqui, fazer uma raiz e depois buscar lá fora? Ou como é que você vai orientar o seu filho? Eu tive a oportunidade de botar meu filho lá fora, porque eu joguei lá fora. Eu joguei no Bolonha da Itália, joguei na Alemanha e no México. E muitos aqui não sabem, mas quando o Bolonha completou o centenário, eles me convidaram para ir lá em Bolonha. Eu tive na festa do centenário do Bolonha junto com o meu filho mais velho. E eles já tinham falado comigo para levar o meu filho que está aqui lá para a Itália. Eu tenho ainda essa possibilidade, mas eu acho que ele tem que ter um começo. Para ir lá para fora tem que ter um começo aqui, dá para jogar aqui. Eu acredito muito no meu filho que está aqui no Vasco. Ele tendo a oportunidade de jogar, de mostrar o valor dele, que tem valor, né? Porque é meu filho. Eu só trouxe porque realmente eu tenho 3, os 2 que vieram, só um que ficou. Se fosse assim, o outro também teria ficado. Ele ficou porque tem qualidade. Eu acredito que ele tem que ter um começo, uma base, porque às vezes vai lá fora muito novo e volta e às vezes nem joga mais futebol, como acontece com cada um. Então eu acho que ele tá no caminho certo. Aqui ele tem uma base, ele tem como aprender muita coisa. E eu acho que ele pode ser grande jogador no Vasco e depois sim pensar na Europa. Em qual categoria que ele está? Ele está no Júnior, tem 18 anos, está no Júnior, joga de meio campo também. Daqui a pouquinho já vai estar... André, eu acredito que sim, Eu não sou um pai coruja, não cobro muito, porque tem que cobrar mesmo. Acho que o jogador, se ele jogou bem hoje, amanhã ele tem que jogar melhor. Se ele treinou bem hoje, amanhã ele tem que treinar muito mais, no outro dia melhor ainda. Então ele tem que estar... É o que hoje manda, né? Tem que treinar sempre bem, jogar sempre bem. Gostar de treinar. Gostar de treinar e gostar de jogar, né? Gostar de jogar. E ele tem qualidade. Eu acredito que ele tendo as oportunidades que eu acredito que ele vai ter agora, depois de ter passado um problema de contusão no ano passado, eu acredito que ele vai realmente mostrar o valor dele e vai ser, em breve, uma grande promessa do futebol brasileiro no Vasco da Gama. No Vasco da Gama, né? Deus quiser. Tomara. Vamos dar uma olhada agora no Por Dentro do Vasco, o que rolou no nosso maravilhoso clube essa semana. Segue aí, meu garoto!
Você que é vascaíno de verdade, agora tem um jeito muito fácil de dar o seu apoio ao Gigante da Colina e ainda contar com muitas vantagens. Com o cartão de crédito Bradesco Vasco, você contribui com o seu time e ganha muitos benefícios, porque com ele você paga suas compras em até 40 dias, financia despesas no crédito rotativo, faz saques de emergência no Brasil e exterior, parcela suas compras e faturas em até 12 vezes. Concorre a R$10 mil toda semana com o seguro super protegido premiável Bradesco. E parte da anuidade do cartão é revertida para o seu time de coração. Você faz suas compras, ajuda o seu clube e ainda mostra para todo mundo que é um verdadeiro torcedor Cruz Maltino. Ser campeão é levar o amor pelo Vasco no peito e no bolso. Ligue agora mesmo para 0800 728 1003 e peça o seu cartão de crédito Bradesco Vasco. Voltando aqui com o nosso Vasco TV maravilhoso. Gustavo, joga uma das peças lá minha lá, sensacional. Pô, Giovanni, te mostrar aqui essa daqui, né? Original. Não posso te dar porque foi você que me deu na década de 80. Desse teu período aqui. Tá um pouquinho desgastada por causa do tempo. Você tá devolvendo ela agora. Uma gentil mulher que trabalhava na minha casa fez a gentileza de praticamente tacar fogo na camisa. Então, ela tá assim mastigada. Essa aí eu não vendo por dinheiro nenhum. Claro que não. Claro que não, mesmo sendo ídolo, ele tendo me dado, fica corcunda, né? Dizem, quando você dá uma coisa e retira, a pessoa fica corcunda. Eu já tô dando torto sem ficar até hora. A gente falando desse teu maior momento, né, de 87, 88, teve aquela questão fatídica do nosso querido Lazzaroni, que não te levou para a Copa do Mundo. Isso chateia, primeiro que você estava voando e no maior momento da sua carreira, e queria que você desse umas palavrinhas rápidas assim, só do sentimento do Giovanni dessa não ida para a Copa do Mundo. Muito triste, eu poderia ter ficado na Itália, que eu estava jogando na Itália, nem assisti a Copa no Espírito Santo, vim embora e assisti a Copa. Nunca ninguém fez a pergunta a Lazzaroni. A minha fase era boa, não era ruim não. 87, 88, 89 estava uma fase boa. Eu acho que nunca ninguém fez a pergunta a Lazzaroni. Eu vou perguntar para ele, Lázaro, por que você me deixou fora aqui? Nós ganhamos alguns títulos aqui carioca e você acabou me deixando fora da Copa. Não, mas faz parte. Ele levou um grupo, naquela época ele achava que era melhor. Deus sabe todas as coisas, de repente poderia acontecer alguma coisa. Estou feliz porque eu joguei no grande clube e também joguei na seleção brasileira. Apesar de não ter jogado uma Copa do Mundo, eu tive muitas partidas pela seleção brasileira. Participei de grupos vencedores, não fui à Copa, mas faz parte do grupo. Vou perguntar, Lázaro, volto a te perguntar. Por que eu não fui, Lázaro? Tá bom, Giovanni, obrigado, cara, pela presença. Pô, foi uma honra. Prazer todo meu. Demais aí, porra. Grande honra. As homenagens às camisas negras não param. Na manhã de ontem, as mãos dos vascaínos na mobilização Eu Abro Mão começaram a ser impressas nas paredes do estádio de São Januário. Tal ação remete ao grande fato histórico dos anos 20, quando o Vasco foi obrigado a se afastar do campeonato regional porque tinha negros, mulatos e humildes em seu elenco. Nos primeiros blocos das paredes foram impressos os nomes dos campeões de 1923 e do presidente do Vasco, Roberto Dinamite, que disse que esta homenagem mostra que a história do clube está sempre viva no coração dos vascaínos. As mãos dos Cruz Maltinos, que estão sendo estampadas nos muros da colina, foram escolhidas através da campanha da Pênalti no Facebook. Além das mãos dos torcedores, serão estampadas mãos de ex-jogadores e de grandes personalidades vascaínas. Apesar de não conseguir a vitória dentro de São Januário, o Vasco buscou o gol de empate no fim, que deu ânimo a mais para os vascaínos. E para o goleiro Fernando Praz, a equipe está acostumada com decisões fora de casa e vai buscar a classificação na ressacada.
ajudar o Vasco na busca por um lugar na final da Copa do Brasil, a Muralha da Colina comentou a importância da torcida vascaína, que deve lotar as arquibancadas do estádio do Avaí. Queria agradecer o pessoal do YouTube, Twitter, Facebook do Vasco, que tem comentado, tem sempre deixado lá o seu comentário, enfim, participando também com a gente do programa, né? Queria mandar uns beijos aqui, cara, agora você vai se surpreender. Queria mandar um beijo para Débora, né? Débora e para o Felipe de Brisbane, na Austrália. Mandar para Sandra Regina, diretamente da Dinamarca, com filho de 10 meses, incrível, molequinho aí já vindo, vascaíninho aí. Depois até a gente vai ver se consegue na produção alguma foto. Elaine Teles e Maurício Araújo, produtor musical maravilhoso. Fica aí o beijo. Vasco Internacional, hein? Ronaldo Arruda. Cara, eu tô demais, filho. Agora é só beijo, abraço pra rapaziada aí. Valeu. Pessoal, valeu. Semana que vem estamos de volta. E o que você já fez pelo Vasco hoje? Vamos lá, compra a camisa. Valeu. Vamos pra cima. Hoje tem jogo importante. Meu irmão, é isso, é Vasco. Vamos botar os havaianos pra rebolar lá bonito. Vamos lá, minha gente. Ula. Valeu. Ele foi um dos grandes ídolos do futebol na década de 80. Giovani foi campeão mundial com a seleção sub-20 e capitão do time nas Olimpíadas de Seul em 88. Só que depois que parou de jogar, ele encarou o mais duro adversário. Há 5 anos, ele enfrentou um problema de saúde muito sério, mas com a mesma garra que mostrava em campo, conseguiu vencer essa partida fora das 4 linhas. Ele conquistou um lugar especial por aqui. Jamais esse ídolo vai passar despercebido. A gente estava lá trabalhando, lixando, lá pintando, de repente aquele é o Giovani. Vamos lá. Viemos aqui confirmar e é o cara mesmo. O cara. Como é que eu vou perder a oportunidade, meu ídolo, pô, desde garotinho, tá vendo, Giovani? Pô, show de bola, esse jogou muita bola pelo Vasco da Gama. Tanto que o Giovani jogou por todas as divisões da seleção brasileira. E para quem não se lembra dele, é só dar uma passadinha na sala de troféus de São Januário. 12 anos de clube, né? Alguns títulos. Carioca foram 5, né? Então não tem como esquecer. Mas inesquecível mesmo foi a disputa pela vida que o ex-craque do Vasco enfrentou há 5 anos. Um dia, no ano de 2006, eu comecei a sentir dificuldade no movimento das pernas. E nisso tudo até me emociono, né? Porque foi uma coisa muito difícil. E eu sentia fraqueza nas pernas. E a coluna, fomos fazer uma ressonância magnética. E foi comprovado que eu tinha um problema muito sério na coluna, na L3. Era um câncer na coluna. O diagnóstico dos médicos era viver nem pensar, andar. Eu acho que não era nem ideia, era dali para pior, para um dia não estar nem vivo. Né? Parecia o fim do jogo, mas Giovani conseguiu a maior virada de todas. Eu acho que nunca ninguém viu um milagre. Pode estar olhando para mim, eu sou um milagre de Deus, de estar aqui vivo e falando para vocês, porque realmente foi um câncer que veio para destruir, mas a misericórdia foi maior e eu estou aqui feliz da vida por estar vivo, estar acompanhando essa grande história que foi o Vasco na minha vida. E o grande reforço nessa conquista foi a mulher, Andréia. Ela continua sendo para mim desde o dia que eu conheci. A minha mulher, a minha esposa, a minha linda, a minha maravilhosa, a minha companheira de verdade. As mesmas coisas que eu senti quando eu conheci, vamos dizer, há 22 anos atrás, as mesmas coisas que eu sinto hoje é que eu sentia naquela época que a gente era jovem. Algumas parcerias do passado, do gramado, ajudaram muito também. Surpreendem até hoje. Você tem amigo? Muitos amigos de verdade, que me ajudaram até nessa recuperação. Chegou mais um.
Esse é o maior de todos, que eu acho, que é o grande ídolo. Grande Giovani. Beleza, meu irmão, beleza? Posso dizer de coração, um dos amigos que eu fiz no futebol, amigo mesmo de verdade, é o Roberto Dinamite. Roberto ajudou muito os jogadores do Vasco. Você é um vitorioso pelo que você fez, que você passou na tua carreira como jogador, como pessoa, isso que você está passando. E você está aí hoje aqui em pé falando com a gente, porque você é uma pessoa do bem, uma pessoa, um grande companheiro, um grande amigo. E são essas coisas que eu levo aqui dentro do Vasco, entendeu? Aqui não é o presidente, aqui é o Roberto falando pro Giovani. Parece que a história da família Silva com o Vasco ainda não terminou, não. Tem mais uma geração conquistando espaço em São Januário. O Andrei, 18 anos, filho do Giovani, já está pertinho do profissional. É bom, né? Porque a gente já tem um passado, né? Já tem uma história que meu pai já fez aqui. A gente vai indo junto, tentando seguir o mesmo caminho. Só parece o mesmo caminho, mas não é. Meu pai jogou numa época diferente, o futebol dele que ele jogou, nunca vou me comparar, ele vai ser sempre Giovani. Eu vou ter que fazer a minha história ainda, é uma história totalmente diferente. E o Giovani, não o pai, o ídolo do Vasco, enxerga esse novo meio-campo fazendo diferença. Tem uma coisa muito boa, ele é muito rápido e joga não só com as pernas, também com a cabeça, tem inteligência para jogar. Eu não tenho dúvida, ele aprimorando tudo isso, ele vai ser um dos grandes jogadores do futebol brasileiro, se possível do Vasco. Mas o melhor mesmo é o pai estar aqui para assistir a essa nova conquista no futebol. Emociona bastante, né? Desde o momento que eu soube da enfermidade, a gente ficou pensando, né? Será que um dia eu vou ver meu filho jogar? A enfermidade foi grave, todo mundo sabe, foi um câncer vem muito forte. A tendência era não nem viver, né? Não tão forte quanto esse vencedor. Vou tentar também ser vitorioso como ele foi um dia e como ele é hoje, como pessoa, como pai e como jogador também. Giovani, para viver e reviver o Vasco. Olá, boa tarde. O Papo TE de hoje está na casa de um dos maiores jogadores do Vasco da Gama, da Desportiva, do Rio Branco. Conversamos aqui com o Giovani. Giovani, obrigado por receber a gente aqui. Prazer. Eu comecei realmente no futebol, foi em 1975. Eu já morava em Jardim América e comecei a jogar num time de rua. Consegui fazer algumas partidas boas e fui convidado a fazer um teste na Desportiva Ferroviária em 78. Começou a aparecer seleção brasileira, eu disputei o primeiro Mundial de Júnior que eu disputei foi num Catar com a seleção brasileira, eu era jogador da Desportiva e na volta desse Mundial eu retornei ao estado e naquela mesma época eu estava sendo vendido ao Vasco. Eu não tenho amizade do Roberto como companheiro de futebol, também pela esposa, pelo carinho que a gente tem especial. E o Roberto é um dos grandes amigos que eu fiz no futebol. A gente faz muitos colegas no futebol, mas amigos são poucos. E o Roberto é um desses grandes amigos. Primeiro eu tenho que agradecer muito a Deus, né? A Deus, a família que eu tenho, né? Minha esposa Andréa, meus filhos aí, Giovani, filho Andrei e o Gezinho, que com tudo que aconteceu a gente se fortaleceu ainda mais. Uma coisa eu posso ter certeza, a mão de Deus foi muito importante nessa hora. Eu acho que muitos não acreditavam na minha recuperação. Mais um aninho aí eu vou estar totalmente pronto até para jogar um futebol. É o que eu mais quero na minha vida hoje. Se você falar que se tem uma coisa que eu quero muito é ver esse futebol capixaba levantando aí os grandes jogadores que nós temos aí espalhados por esse estado todo. Eu acho que o fortalecimento no time de várzea é a grande coisa que pode acontecer no futebol capixaba, porque do jeito que está aí, eu não acredito que cresça não, mas eu estou torcendo. Mesmo esse pessimismo todo, eu acredito nos atletas que nós temos, nos jogadores de qualidade que nós temos. Giovani, obrigado por receber a gente aqui. Um abraço. É isso aí, o Papo TE está de volta na semana que vem. Valeu, gente.
presente hoje. Uma camisa com o meu nome, coisa que não tinha na época. Quer dizer, isso aqui já vai pra casa ser guardado com o maior carinho. Essa homenagem maravilhosa que foi feita pelo presidente do Vasco. É isso aí, presidente. Deixa eu falar pra ele. Foi mais craque como pai do que como jogador de futebol. O Roberto não foi só craque como jogador. Como ser humano, ele é mais craque ainda. Por isso, o Carlos Alberto vai fazer essa homenagem para ele de 74.